Canal 10, a primeira TV de Fernandópolis. Está começando Falando com a Doutora, aquele momento gostoso que falamos sobre saúde, beleza e bem-estar. Sou a doutora Natália Argentão e tenho o maior prazer de apresentar para você tudo para você ficar bem informado e melhorar a sua qualidade de vida. E hoje nós vamos dar início a uma série de programas sobre doenças infecciosas. E, para começar, nós temos um assunto super interessante para tratar com você. O dia 1º de dezembro é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. E, para falar sobre isso, eu trouxe aqui no estúdio a médica infectologista, a doutora Lauren Zogby. Doutora, muito prazer em recebê-la aqui hoje. Seja muito bem-vinda. Prazer, Natália. Obrigada pelo convite. Bom, sempre que quiser. Obrigada. Bom, e a doutora Lauren Zogby, ela é especialista em infectologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Ela atua no CADIP e na Santa Casa em Fernandópolis, em Paranaíba, e faz parte do corpo docente da Universidade Brasil. As consultas são feitas com agendamento na Santa Casa de Fernandópolis e no Hospital Cacemes também, em Paranaíba. E para falar conosco hoje, ela veio principalmente para contribuir e esclarecer tudo sobre essa doença tão temida e muito comum que é o HIV. Doutora Lauren, quando se fala em AIDS, parece que é um termo muito distante da realidade das pessoas, né? Ninguém acha que vai pegar AIDS ou que tem alguém muito próximo com AIDS. E quando a pessoa recebe um diagnóstico de AIDS, ela fica muito preocupada, parece que não tem mais solução. E como que está a epidemiologia atual do HIV no Brasil? Bom, Natália, até a gente tem um quadro epidemiológico que até junho de 2015 nós temos aproximadamente quase 800 mil casos diagnosticados de HIV no Brasil. Desde que surgiu a doença em 1980, tá? A doença começou a se parar de falar pelo motivo de que agora ela não mata mais, né? E a população tem a tendência de, quando não se fala no assunto, esquecer do assunto, né? Mas o HIV, ele existe e ele vem aumentando cada vez mais, o que teria que ser ao contrário, porque nós já temos várias formas de prevenção, inclusive essas formas de prevenção já são disponíveis na nossa rede pública, como camisinha masculina, camisinha feminina, lubrificantes, informação, e mesmo assim o nosso índice de HIV vem aumentando. E tem uma prevalência maior entre os sexos? Na verdade, Natália, essa é uma doença que hoje em dia ainda o índice alto é entre pessoas que se relacionam homens com homens. Entre, né? Os homossexuais. Entre os mesmo. homossexuais, né? Porém, sempre teve e continua tendo a doença entre os heterossexuais, tanto nos homens quanto nas mulheres. O que acontece é que a doença ela é mais fácil de ser contraída tendo relação anal, né? Qual o motivo? A relação anal, ela é uma relação que ocorre mais lesões, né? Então, você tem maior contato com sangue. E por isso que ainda encontra-se em maior número nos homossexuais. Porém, todas as pessoas que fazem relação sem preservativo correm o risco de se contaminar. E aí, pegando já o gancho dessa contaminação, quais são as formas de transmissão do HIV? As formas de transmissão do HIV, em principal, é a relação sexual, porém, existem ainda a transmissão por transfusão sanguínea, que hoje em dia é muito mais difícil, por já existir testes nos sangues para detectar o vírus, e nos usuários de droga que usam seringas,
E vão na onda ali, um vai pegando do outro. A pessoa usar a mesma seringa, né? Aquele grupo que dividem a mesma seringa correm o risco de contrair não só o HIV, né? A prevenção do uso de camisinha não é somente para a doença HIV, né? Previne de outras muitas doenças, né? Então é por isso a importância de se prevenir. Certo. E assim que a pessoa foi infectada, há a possibilidade de eliminar a propagação do vírus? Por exemplo, o uso de coquetéis, ou em quanto tempo ainda ela tem um time para que não propague o vírus dentro do corpo? Na verdade, tem os acidentes com materiais biológicos, né, que são as formas que ocorrem dentro dos hospitais, não só pelos profissionais da saúde, também pelos profissionais da limpeza, que é prevenido em até 72 horas com o uso do coquetel. E aí, então, há a possibilidade? Há a possibilidade de prevenir com esse uso do coquetel que nós chamamos de PEP. Que é também para situações específicas. Situações específicas. Sim. E tem diferença entre um portador de HIV e ter AIDS? Sim. O portador de HIV, ele é uma pessoa que se contraiu do vírus HIV, e a pessoa com AIDS, ela é uma pessoa que, além de ter o vírus HIV, ela tem sintomas de doenças oportunistas que são causadas pelo próprio HIV. A pessoa necessariamente ser portadora de HIV, ela não precisa ser doente. Com o tratamento correto, com as medicações corretas, a pessoa pode nunca desenvolver a AIDS. Então, sempre a prevenção em primeiro lugar. Sempre. Em segundo lugar, a informação sobre a doença. Sim. Né? Que eu acho que é o que falta muito até na rede pública, ou da própria pessoa, da educação, da cultura do brasileiro, ter a informação sobre prevenção e sobre o que a pessoa tem. Muita gente não está preocupada com o próprio corpo. O corpo está dando sinais e ela está esperando, está achando que aquilo vai passar. Tem que procurar um médico especializado, não pode perder tempo. Dentro disso, doutora, quanto tempo leva para uma pessoa infectada pelo vírus HIV começar a apresentar os sintomas da AIDS? Na verdade, Natália, a gente pode dividir, né? Os sintomas da AIDS já é aquela pessoa adoecida, né? E isso depende de cada organismo, tá? Em média, ela demora para apresentar os sintomas da AIDS 10 anos. Isso depende muito da imunidade da pessoa também? Na verdade, da alimentação, qualidade de vida? Isso, porque o vírus HIV, ele atinge a imunidade, né? É por isso que a pessoa adoece e desenvolve algumas doenças específicas do HIV. Porém, a pessoa que contrai o vírus da AIDS, ela pode ficar atenta sim a algumas pequenas mudanças no seu organismo. Que a partir do momento que você contrai o vírus do HIV, você vai apresentar sintomas simples, porém que você tem que ficar atento. Que é febre, emagrecimento, fraqueza. São sintomas comuns de muitas outras doenças, só que sim, você deve investigar, porque não é comum você ter febre. E ainda mais, por exemplo, não tem nenhum quadro de gripe, e aí começa a ter alguns sintomas. E esses sintomas, eles duram por muito tempo? Não, eles duram em média uma semana, como qualquer outros sintomas gripais, né, também. Como a febre, ela pode ser tanto alta quanto baixa, mas em média os sintomas são rápidos, mas devem ser investigados até mesmo se você se expôs a alguma situação. Não conhece parceiro, teve contato com agulhas, né, ferimento, sangue com sangue, e aí realmente tem que estar atento. Até mesmo se você conhece o seu parceiro. Principalmente porque, né, a coisa não tá legal. Você hoje em dia tem que confiar desconfiando. Exatamente. Sempre se cuidar é importante, né? Exatamente.
O portador de uma DST tem mais chance de contrair o vírus HIV? Sim. Algumas DSTs, inclusive no homem, eles causam algumas lesões, como a sífilis, o cancro mole, eles causam lesões na região íntima, né? No pênis, na vagina. E essas lesões, elas fazem com que você tenha mais contato com o sangue. Então, você corre o risco de contrair HIV como qualquer outra DST. E o vice-versa, né? O portador de HIV, por ter uma imunidade baixa, também tem que se prevenir, porque ele também corre o risco de pegar outras doenças e para ele seria muito pior porque já está com a imunidade baixa. Então, não só o portador de HIV, como o que não tem HIV tem que se prevenir. Exatamente. Principalmente quem tem já está mais suscetível a outros tipos de doença pela baixa imunidade. Isso. Além do uso de camisinha, tem outros meios de evitar a AIDS? Por exemplo, vamos falar então do sexo, do ato sexual. No ato sexual, a única forma é usando a camisinha? Isso, a única forma é usando camisinha. Então, no momento, não temos nenhuma outra forma de evitar o HIV, a não ser fazendo o uso de camisinha. Sexo oral. O sexo oral não tem nada que comprove o risco de pegar HIV. Porém, tudo relativo, se você tem uma lesão na boca, ou se a carga viral da pessoa que você entrou em contato é muito alta, né, que significa o tanto de vírus que a pessoa tem no organismo, e a imunidade de cada um, né? Então não se descartaram a transmissão do HIV pelo sexo oral, tá? Mas não tem nada que comprove ainda. Entendi. O suor de uma pessoa com AIDS transmite o vírus HIV para outra pessoa? Não. O suor não tem vírus suficiente para transmitir o HIV para ninguém. Nem o suor, nem o beijo, não tem quantidade suficiente de vírus para transmitir o HIV. Então, vamos melhorar esse preconceito, né? A pessoa com HIV, ela não passa HIV abraçando, você pode abraçar, você pode beijar, você pode usar a mesma toalha, tá? Você só tem que tomar cuidado se você estiver cuidando ou tendo contato com alguma paciente que tem HIV com o sangue. Do contrário, você não corre o risco de pegar. E aí entra na questão de que se você tem alguém com HIV na sua casa, ou você tem algum amigo do seu convívio que tenha o HIV, qual que é então a melhor forma de conviver com essa pessoa? Conviver com muito carinho, com muito amor, como uma pessoa que tem uma doença crônica. Porque o HIV é uma doença crônica, igual muitas outras doenças crônicas. Tentar diminuir o preconceito em cima dessa doença, que na verdade o preconceito existe ainda e eu acredito que ele vai demorar muito para sumir, não só do preconceito do HIV, mas falar de HIV a gente ter que falar de sexo, né? E ainda hoje é uma dificuldade, Natália, falar sobre sexo. E o que está acontecendo na nossa sociedade, que é muito importante, a gente alertar e deixar os pais cientes, é que o índice de HIV vem aumentando nos jovens de 15 a 25 anos. Aqueles jovens que estão iniciando sua vida sexual e que já estão contraindo o vírus do HIV no início da sua vida. Exatamente. É lamentável. Né? Tudo por falta de, principalmente, informação e informação dentro de casa. Porque os pais sabem disso, sabem do risco. A escola também tem que estar comprometida com esses jovens, com essas crianças, com todos que estão ali para formar cidadãos de bem e para poder realmente extinguir essa doença. Porque a gente só extingue algo através da informação e da prevenção. Não há
como fazer isso diferente. Doutor, o HIV tem cura? No momento, o HIV não tem cura. O HIV tem controle até o momento. Nós temos muitos pacientes que conseguiram indetectar a carga viral, que significa que ela tem tão pouco vírus no organismo que no próprio exame a gente não consegue detectar. Ele não deixa de ser portador do HIV, porém ele tem poucos riscos de se adoecer do vírus. E ele ainda continua transmitindo? O paciente com a carga viral indetectável, o risco dele transmitir é bem baixo. Tá? É por isso que muitos pesquisadores acreditam que no Brasil, como nós já temos disponíveis esses remédios, que é o coquetel, popularmente, né, disponível na rede pública, sem custo algum, e mesmo assim, pelo medo da população, pelo preconceito, exatamente, o medo de procurar, de se ver, fazer um teste rápido, que hoje em dia é 15 minutos para você fazer um diagnóstico de HIV, e o medo de alguém saber da doença, e é por isso que muitos não aderem ao tratamento, porque ficam com medo, com vergonha de pegar o medicamento ou de serem consultados e acabam não aderindo ao tratamento. Tá certo. Bom, o nosso tempo é curto e a gente tem que se despedir. Eu adoro receber a doutora Lauren. A gente conversa várias vezes, a gente conversa bastante e eu amei que ela veio aqui hoje, principalmente falar sobre o HIV, relembrar que essa doença existe e levar até você todas as informações necessárias para que você oriente o seu filho aí em casa, para que você tome todo o cuidado, se previna e viva com qualidade de vida. Doutora, muito obrigada pela sua presença, eu espero você aqui mais vezes e continua acompanhando porque ainda nós temos mais quadro falando com a doutora, junto com a doutora Lauren, e nós vamos falar ainda sobre dengue, chikungunya e zika, então você também não pode perder, tá bom? Muito obrigada pela sua presença mais uma vez e eu espero que vocês tenham gostado, obrigada pela sua companhia, eu volto na próxima segunda-feira, sintam-se abraçados por mim. Até lá. Tchau, tchau.